Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui do nosso amado Colégio Seduca Journey. Bom, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um bimestre. Graças a Deus aí caminhamos bem aí, vimos bastante conteúdo durante esse segundo bimestre, que foi todo remoto, né, toda a distância. Eu sei, né, todos nós estamos superando as nossas dificuldades. É um modelo novo aí que a gente teve que se adaptar aí muito rápido, né? Está tendo que se adaptar. Mas o fato é que chegamos, né? Chegamos ao final do bimestre, esse bimestre que foi inteiro EAD. Então, todo o conteúdo que a gente vai cair na prova, que a gente vai ver na prova, foi ministrado em EAD. Vocês assistiram as videoaulas, fizeram as atividades, os trabalhos. E nós estamos chegando ao final desse conteúdo na aula de hoje, tá? Eu vou fechar o conteúdo, a nossa última aula de conteúdo novo, digamos assim, por mais que seja a continuação de um conteúdo que a gente já introduziu na aula passada. E a gente vai fazer esse encerramento do nosso conteúdo e no vídeo da semana que vem nós faremos uma revisão dos pontos principais do conteúdo de História do 7º ano do segundo bimestre desse ano de 2020 no Colégio Seduca Journey. Então, beleza? Deu para entender? Fechou, meus queridos. Vamos continuar então esse nosso conteúdo. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o mercantilismo. Porque na aula passada, né, como vocês lembram muito bem, nós falamos sobre absolutismo e sobre mercantilismo, tá? Só para relembrar rapidinho, por que nós estávamos falando sobre esses dois fenômenos? Por quê? Como a gente tinha visto na aula anterior, nós vimos o surgimento das monarquias nacionais a partir da centralização de poder na mão dos monarcas a partir de determinadas características, como a unificação monetária, como, por exemplo, a criação dos exércitos nacionais, delimitação de fronteiras. E nós vimos daí na aula passada que as monarquias que estavam se centralizando na Europa, como por exemplo Portugal, Espanha, França, Inglaterra, depois a gente tem outros exemplos como a Holanda e assim por diante, essas monarquias que estavam se centralizando, que estavam se tornando os primeiros estados nacionais, elas desenvolveram um tipo de governo que ajudou elas nesse processo, que foi o absolutismo. E então, na aula passada nós vimos teóricos que discutiram essa questão absolutista na Europa, como Maquiavel, como Thomas Hobbes. E nós vimos também as características desse tipo de governo, né? O absolutismo era aquela forma de governo na qual todo o poder ficava concentrado nas mãos do monarca, ele tinha o poder absoluto. E nós vimos também que outra maneira de legitimar e de afirmar o poder nas monarquias nacionais europeias da Idade Moderna, algumas surgiram, né, no final da Idade Média, mas durante aí essa Idade Moderna, foi o mercantilismo, né? Por isso que eu até retomei esse último slide que a gente já havia trabalhado, que tem essa questão da definição ali, porque a gente vê que o mercantilismo, por que ele ajudou a manutenção das monarquias nacionais? Porque o mercantilismo ele é um conjunto de práticas econômicas intervencionistas, ou seja, na qual o Estado, ou seja, a figura do monarca que representava esse Estado, intervinha na economia, tá? Intervinha na economia justamente para, controlando toda a economia, acumular mais riquezas e acumular mais poder e continuar nesse processo de centralização. Ou seja, o absolutismo e o mercantilismo eles andaram de mãos dadas, né? Então nós vimos também no vídeo da semana passada algumas características básicas do mercantilismo, como por exemplo a questão do saldo positivo, exportar mais do que importar, aumentando as tarifas de importação, estímulo aos setores produtivos, o colonialismo, tá? Que era a questão de captar riqueza nos territórios coloniais, certo? Também a questão do monopólio, que apenas a metrópole podia, monopólio metropolitano, digamos assim, que apenas a metrópole poderia fazer comércio com a sua colônia. Tudo isso daí, o metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos. Tudo isso são características do mercantilismo, tá? Isso aí a gente já viu na semana passada. Agora eu vou contar para vocês alguns exemplos típicos do mercantilismo
europeu na Idade Moderna, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho desses, a gente já entendeu o que é o mercantilismo e por que ele foi importante, agora eu vou contar exemplos de práticas mercantilistas que deram origem depois, inclusive, ao capitalismo na Idade Moderna, certo? Porque o mercantilismo ele tinha essa característica da geração de riqueza e de excedentes, de acúmulo de riqueza, e essa é a característica do capitalismo, que é o acúmulo de lucro, produção e o acúmulo de lucro. Então, esse aí foi um fenômeno muito importante, característico também da Idade Moderna, e agora eu vou contar para vocês, então, 4 exemplos, digamos assim, alguns exemplos, não lembro se eram 4 agora, alguns exemplos do mercantilismo, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre tipos de mercantilismo, tá? Por que a gente tem que ver vários exemplos, pessoal? Em primeiro lugar, porque, bom, a execução dessas práticas mercantilistas, ela não foi igualzinha em todos os países europeus, né? Ela era adaptada à maneira de cada país. Então a gente tem tipos diferentes de mercantilismo, por mais que com características em comum, que são as características básicas que eu mencionei para vocês, mas existem tipos diferentes de mercantilismo, como por exemplo o mercantilismo português, o espanhol, o francês, o inglês e o holandês, tá? Então esses exemplos são os exemplos que eu trarei para vocês a partir de agora, tá? Então vamos lá, meus queridos. Vamos falar, por exemplo, de Portugal, tá? Como que se caracterizava o mercantilismo português, tá? Bom, a gente percebe que o Estado português, lembrem-se que foi inclusive a primeira monarquia a ser unificada naquele processo de reconquista cristã católica na Península Ibérica, foi a primeira formação de monarquia nacional europeia foi de Portugal, né? Então a gente faz parte dessa história aí, devemos ser orgulhosos dessa história. Mas o Estado português, então, né, falando do mercantilismo, ele promoveu o seu desenvolvimento econômico na Idade Moderna, século XV e XVI, por meio do colonialismo, né? Então o colonialismo, como eu falei, é uma característica muito marcante do mercantilismo e foi a principal característica do mercantilismo português. E qual que era a principal colônia de Portugal? Do Brasil, né? Então o Brasil ele serviu a princípio como uma maneira de Portugal desenvolver o seu mercantilismo, desenvolver economicamente, enriquecer economicamente, principalmente a partir do extrativismo das primeiras décadas. Depois já houve um projeto de colonização com as capitanias hereditárias, tudo isso daí são conteúdos que a gente ainda vai trabalhar, alguns vocês já ouviram falar, mas o fato é que Portugal o mercantilismo português foi marcado pelo colonialismo, tá? A questão da extração das riquezas de sua colônia e do pacto colonial, do exclusivismo ou do monopólio metropolitano. Só Portugal podia explorar o Brasil. Então, Portugal não permitia que os brasileiros, que os colonos brasileiros, que a galera que trabalhava aqui, vendesse e fizesse comércio com outros países. Isso aí vai mudar só no século XIX, meus queridos, tá? Então, a gente tem aí essa característica do mercantilismo português, que era justamente o colonialismo. Era a característica mais forte do mercantilismo português. Os portugueses eles controlavam, então, muitas regiões boas e estratégicas no planeta, então, por exemplo, o litoral da América do Sul, né? Então tinha o caminho do Atlântico aberto, também dominava alguns territórios coloniais na África e ilhas também no Oceano Atlântico, então, e também territórios coloniais na Ásia, na Índia, por exemplo. Então a gente tem ali grandes rotas que ajudaram, né, os portugueses a partir desse mercantilismo, desse comércio rico, ajudou Portugal a se tornar uma grande potência marítima, tá? Como foi, né? Portugal e Espanha, como vocês já aprenderam lá nas grandes navegações, foram as duas primeiras grandes potências das navegações da Idade Moderna, certo? Então, temos aqui um primeiro exemplo de mercantilismo, que era o mercantilismo português. Temos também o exemplo do mercantilismo espanhol, tá? A Espanha, certo? A gente viu também, ela teve um processo de unificação nacional um pouco mais tardio do que os portugueses, mas foi no mesmo contexto de reconquista ibérica, de luta contra os invasores muçulmanos. Daí teve lá a união entre vários reinos ibéricos, Castilha, Aragão, o Reino de Leão e assim por diante. E aí formou-se a Espanha, certo? E no finalzinho da Idade Média, na verdade, entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá?
E como que a gente fala dessa questão mercantil, né, do mercantilismo espanhol? Bom, o Estado espanhol, ele se desenvolveu entre os séculos XVI e XVII por meio do que a gente chama de bulionismo ou metalismo, certo? Que era aquela estratégia do mercantilismo, aquela característica do mercantilismo que eu falei para vocês já, que é a questão da acumulação de metais preciosos, tá? Então, enquanto, por exemplo, a principal característica do mercantilismo português era o colonialismo, a principal característica do mercantilismo espanhol era o metalismo, esse grande acúmulo de metais preciosos, principalmente a partir da captação das riquezas metálicas americanas, né? A Espanha tinha um grande território, um grandíssimo território colonial na América, certo? Com territórios lá da América do Norte até a América do Sul, certo? Então, depois, né, foi perdendo alguns desses territórios, é lógico, mas territórios muito ricos na questão metálica, né? Então, a base do mercantilismo espanhol foi o metalismo, certo? Esse acúmulo de metais preciosos, ouro, prata, assim por diante. Isso que marcou ali o mercantilismo espanhol. Tudo bem? Reparem que eu estou mostrando os brasões, né, das monarquias para vocês, né? Monarquia portuguesa, monarquia espanhola, cujo brasão de armas tem a junção dos outros brasões, né, que formaram o reino espanhol, né? Então, por exemplo, Castela e Leão, e assim por diante. Nós também temos o mercantilismo francês, tá? Que foi muito marcante ali na Idade Moderna, lembrando que a monarquia francesa se tornou símbolo das monarquias absolutistas da Idade Moderna. E foi inclusive durante a monarquia o maior símbolo absolutista da Europa, que foi o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, que o Estado francês estimulou mais o seu mercantilismo. Então a gente vê que mercantilismo e absolutismo também estão lado a lado, certo? Então o que aconteceu com o caso francês? O Estado francês ele estimulou entre os séculos 17 e 18, não um pouquinho mais tardiamente do que Portugal e Espanha, o desenvolvimento dos setores produtivos como forma de assegurar a acumulação de capitais. Então, estimulava a produção dentro da França como maneira de juntar dinheiro e de acumular dinheiro, tá? Essa política ela foi concebida pelo ministro do Luís XIV, do Rei Sol, que era o Jean-Baptiste Colbert, ou Colbert, né? Colbert, enfim. Meu francês está ruim hoje. Justamente por causa do nome dele, né, Colbert, que ficou conhecido o nome dessa política mercantilista de colbertismo, certo? Que priorizava a produção de manufaturas de luxo. Lembrem-se da corte do Luís XIV lá que eu contei para vocês, que era uma corte luxuosa, certo? Mas também a produção agrícola e a construção naval, né? Realmente a questão da construção naval era muito importante. Muito. A Idade Moderna nasceu nas grandes navegações. Por mais que intuitos das grandes navegações fossem tipicamente medievais, como a expansão da fé cristã, principalmente da fé católica, uma das características muito importantes do surgimento da Idade Moderna são as navegações. Então, a construção naval era muito importante, tá? Então, no mercantilismo francês se investiu muito nessa área também. Nós temos então também a questão do mercantilismo inglês, que foi muito forte, tá? A Inglaterra, ela não foi uma potência de navegação no início das grandes navegações, mas depois ela se tornou uma potência e criou o maior império colonial do mundo, né? Então, até hoje, né, a Inglaterra tem possessões a Inglaterra não, o Reino Unido, né, de maneira geral, tem possessões em várias partes do mundo, a chamada Commonwealth, a comunidade britânica. É só lembrar que Canadá ainda é uma monarquia, faz parte do Reino Unido, está submetido ao Reino Unido, assim como a Nova Zelândia, por exemplo. Estão entendendo? Então os ingleses se desenvolveram muito, tá? Na Idade Moderna, que levou a eles ao lugar de maior potência colonial do mundo. Mas como que começou essa história? O Estado inglês, a partir do comercialismo, tá? Ou seja, do investimento em comércio ultramarino,
também buscou priorizar a questão da produção interna. Não é à toa que os ingleses, a Inglaterra foi o palco da primeira Revolução Industrial, justamente por causa desse investimento na produção, que aliado a descobertas científicas importantes, geraram a primeira Revolução Industrial. Mas isso é um conteúdo que vocês vão ver, né, as revoluções industriais, vocês vão ver lá no 8º ano da disciplina de História, tá? O objetivo da Inglaterra era garantir uma balança comercial superavitária, que a gente chama superávit. O que é um superávit? É quando a gente ganha mais do que a gente gasta, então a gente fica com um saldo positivo. Ganhou mais do que gastou, e isso também na questão das importações e exportações. Então, exportou mais do que importou, significa que a gente vai ficar com um superávit, uma balança comercial superavitária, certo? Que é assim que se acumula riqueza, né, meus queridos? É assim que se acumula riqueza. Nós também temos o mercantilismo holandês, que foi muito forte, muito importante, tá? O Estado holandês, inclusive, que teve uma participação importante na história do Brasil, já menciono isso aí para vocês, tá? Então não é só uma coisa da história europeia que não tem nada a ver com a gente. Mas a questão do mercantilismo holandês, meus queridos, ela se deu, tá? Os holandeses, eles investiram muito ali no começo da Idade Moderna na construção naval. Eles queriam dominar os mares, certo? Tanto que eles ficaram conhecidos como carreteiros do mar, né? Os viajantes do mar, os comerciantes do mar. E o que eles faziam? Eles criaram várias companhias de comércio, como por exemplo as companhias das Índias Ocidentais. Também tinha a Companhia das Índias Orientais, mas aqui no caso, pessoal, essa aqui é a bandeira das Índias Ocidentais. Os holandeses, eles investiram muito nesse comércio, muito, muito, muito. Inclusive, por exemplo, aquele contexto dos filmes lá, do Piratas do Caribe, aparece isso lá, as companhias de comércio, certo? Isso era uma característica marcante do mercantilismo. Essas companhias que faziam esse comércio ultramarino interligando várias partes do mundo a partir do comércio, certo? Então, ali durante o século XVII, os holandeses que dominavam os fretes navais do mercado europeu. Então, se eu queria fretar mercadoria da Inglaterra tinha sua própria frota, mas, por exemplo, de outros reinos que não eram tão fortes assim, por exemplo, da Itália para a América e vice-versa, eu fretava um navio holandês de uma dessas companhias de comércio que ela ia fazer esse translado para mim. Então, os holandeses tiveram uma participação muito importante no comércio ultramarino da Idade Moderna por causa do seu mercantilismo. E essa expansão marítima holandesa resultou também em tentativas de conquista coloniais no continente americano. Por isso que eu falei que tem a ver com a história do Brasil. Os holandeses tentaram conquistar o território brasileiro. Movimento histórico esse que ficou conhecido como invasão holandesa no Brasil, certo? Que foi um projeto de ocupação do Nordeste brasileiro pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII. Então, os holandeses, depois vocês vão entender isso, tá? Porque a gente vai estudar de maneira bem específica toda a invasão holandesa, porque foi um período muito importante, o maior conflito da época colonial do Brasil. Mas aqui só um resuminho, né, para a gente entender, porque tem a ver com essa questão do mercantilismo. Os holandeses estavam expandindo as suas rotas comerciais e eles buscaram um território colonial na América que ajudasse eles, né, nessa expansão, e eles enxergaram no Brasil um território riquíssimo, com um potencial muito grande. Enxergaram no Brasil o melhor lugar para conquistar no continente americano. Eles tentaram, né, invadir primeiro Salvador, que era a capital do Brasil na época, então Salvador na Bahia. Uma tentativa que não deu certo, foi frustrada entre os anos de 1624 e 1625, mas depois, alguns anos depois, eles conseguiram conquistar Pernambuco e ficaram lá de 1630 até 1654. Então ficaram muito tempo lá, mais de 2 décadas no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, tanto que deixaram a marca deles lá, certo? Depois, né, foi uma guerra muito importante para expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro. Foi a primeira guerra ali que uniu, digamos assim, os povos que habitavam aqui na colônia. Então, tanto nativos como africanos e colonos, eles se uniram para expulsar os holandeses lá do Nordeste
brasileiro, né? Aqui a gente tem uma pintura da época muito interessante que retrata a tentativa de conquista de Salvador, na Bahia. Então a gente tem a cidade de Salvador, tem os fortes aqui de Salvador atirando nos navios holandeses que estavam tentando conquistar o nosso território. Bom, no contexto das grandes navegações, a gente vê esses países todos aí, França, Inglaterra, Holanda, eles têm, como eu falei, uma característica em comum muito importante, que é o investimento na frota naval, tá? Então não tinha como tu dominar e ser uma grande potência na Idade Moderna se tu não tivesse uma frota naval grande e poderosa. Não tinha como, tá? Porque era justamente a partir das navegações, primeiro, que se conquistava territórios, que se comercializava riquezas, que se trazia riquezas. Então, as monarquias nacionais absolutistas da Idade Moderna, elas precisavam das grandes navegações, precisavam desse comércio ultramarino entre várias partes do mundo para se afirmar, meus queridos. Tá? É lógico, junto com essa grande expansão marítima, a gente tem características culturais importantes para a nossa história. Como, por exemplo, nós que somos, a maior parte de nós somos cristãos, aqui no Brasil, a gente deve a chegada do cristianismo à nossa terra justamente a partir das grandes navegações. O cristianismo veio para o Brasil junto nesse movimento, porque Portugal, os portugueses tinham essa concepção bem medieval aí, tá? Não era uma concepção moderna, era uma concepção medieval de expandir a fé. E eles viram as grandes navegações como uma oportunidade para expandir a fé cristã ao redor do mundo, né? Então veja bem, não era só questão econômica, tem muita questão cultural, e nós que acreditamos na providência divina, é lógico que a gente tem que acreditar que Deus, a partir desse contexto de grandes navegações, de mercantilismo, de expansão comercial através de várias partes do mundo, que estava interligando várias partes do mundo, aprove a Deus. Deus quis usar todo esse movimento político-econômico, histórico, para a expansão de sua fé, para a expansão do cristianismo em várias partes do mundo, tá? Então não é só uma questão comercial, meus queridos, uma questão cultural marcante para a nossa história, tá? Bom, além disso, essas mesmas metrópoles aí, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, elas também enriqueceram a partir de uma prática muito curiosa, muito famosa por causa da cultura pop, de filmes, livros e jogos, que é a questão da pirataria. Então, sabe os Piratas do Caribe? Teve uma época, meus queridos, que isso aí acontecia, tá? Isso aí acontecia. A chamada época de ouro da pirataria. Ou seja, essas monarquias que a gente viu aí, principalmente Inglaterra, França, Holanda, pirataria fazia parte da política de Estado deles, eles faziam a pirataria mesmo, certo? Que é o que chamava de navegação de corso. Por isso, quem fazia navegação de corso era chamado de corsário. Esses corsários, eles eram piratas que eram recrutados pelas monarquias para fazer saque e pilhagem, tá? Ou seja, para roubar mercadoria de outras nações. Então os ingleses faziam saque dos espanhóis faziam saque dos franceses e assim por diante. Então foi uma época de ouro aí, nessa fase do mercantilismo, também a questão da pirataria, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui uma cena clássica, né, retratando a luta que capturou um pirata famoso da Idade Moderna, que foi o Barba Negra, né? E existiu de verdade, né, meus queridos? Então a gente tem aqui, muito interessante, né? Bom, agora, pessoal, tá? Estamos nos encaminhando aqui para o final do nossa aula. Nós já sabemos, então, os 4 fenômenos históricos que marcaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Quais são esses 4 fenômenos históricos? As grandes navegações, o renascimento artístico e cultural europeu que aconteceu entre o século XIV e o século XVI, as reformas religiosas, tanto a reforma protestante como a contra-reforma católica, e também o absolutismo, junto com o mercantilismo. Se tu entender esses 4 assuntos que nós vimos, né, durante todo esse tempo aí, dos últimos 2 meses, tu entende o surgimento da Idade Moderna, tá?
Então, para entender a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, tem que entender o que foram esses 4 pontos aqui. Grandes navegações, renascimento artístico e cultural, reformas religiosas e absolutismo. Tudo bem? Dica, para a prova de vocês, esses 3 últimos pontos aqui. As grandes navegações não vai cair na prova do segundo bimestre, porque já caiu na prova do primeiro bimestre. Agora, renascimento artístico e cultural, reformas e absolutismo, prova do segundo bimestre para vocês. Tudo bem, meus queridos? Bom, espero que tenham entendido e gostado do conteúdo. Desejo a todos uma boa semana, tá? Bons estudos, se esforcem aí porque estamos chegando ao final de mais um bimestre, graças ao bom Deus, tá? Uma boa semana e até o nosso próximo vídeo.